O ensino bilíngue desde a infância é uma realidade cada vez mais presente no Brasil. Ao longo dos últimos anos, a gente viu o crescimento de diversas marcas e algumas acabaram se tornando verdadeiras referências nesse segmento. Ainda assim, parece existir bastante espaço para crescimento, uma vez que novos investidores continuam sendo atraídos por esse segmento. E aí fica a pergunta, em um mercado tão competitivo e em expansão, o que tem por trás desse modelo de negócios que faz com que os investidores continuem sendo atraídos? Para me ajudar a responder essa pergunta, hoje eu vou conversar com Adriano Magalhães, ele que é Master franqueado da primeira rede de escolas finlandesa no Brasil. Ao longo desse vídeo, a gente vai contar para vocês tudo o que envolve o investimento inicial para montar uma operação de uma escola, quais são os principais custos variáveis, as despesas operacionais e também, claro, quais que são os desafios para manter uma escola bilíngue em operação. Ao final, eu vou pegar todas as informações do segmento e jogar no meu simulador financeiro, porque assim a gente consegue ver o que de fato a gente pode esperar desse tipo de negócio. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre como que funciona o modelo de negócio de uma escola bilíngue, fica comigo até o final desse vídeo. Para quem não sabe, a Fun Academy já atuou em mais de 12 países. E a primeira escola inaugurada aqui no Brasil foi em 2023. Inclusive, é a unidade que eu estou visitando hoje. Ela foi aqui no bairro de Santana, em São Paulo. Além do método finlandês, um outro diferencial da marca é o Fun Learning, ou seja, ter a brincadeira como parte fundamental no processo de aprendizagem. Então, antes de apresentar os números desse negócio, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona essa operação por dentro. Para me ajudar a explicar um pouco sobre como que funciona o modelo de negócios da Fun Academy, hoje eu estou aqui com o Adriano, que é um Master franqueado da Fun Academy no Brasil. Adriano, muito obrigado por nos receber. E para começar nossa conversa, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre o investimento inicial para montar uma operação como a Fun Academy. O que você pode compartilhar com a gente? Bom, primeiro queria agradecer, o convite, sempre é um prazer enorme poder falar sobre educação, poder discutir sobre negócios, que acho que é isso que vai transformar o Brasil. Agora, e para investir numa escola infantil, a Fun Academy ela é especialista no kindergarten, especialista no segmento infantil, apesar de galgar os degraus para os outros segmentos, precisa do que eu chamo de deep pocket, de bolso, a partir, com investimento inicial a partir de R$1.200.000. Porque aí dentro desse capital, ele engloba as adequações do prédio,
as adequações do playground, cada vez mais a gente está trazendo autonomia para as crianças e buscando atividades outdoor, atividades fora dos espaços convencionais, né, o que a gente não quer é que as crianças passem muito tempo dentro de caixas de concreto, né, que elas tenham vivências fora do ambiente das quatro paredes e que elas experimentem mesmo, explorem, que a gente instigue a curiosidade das crianças cada vez mais. Então a gente cria situações de aprendizagem de uma forma inovadora. O investimento inicial a partir de 1.200.000, né? E aí isso compreendendo o capital de instalação, compreendendo o capital de giro e compreendendo a remuneração da franqueadora, né? Que são as taxas que remuneram os treinamentos iniciais. Quando a gente está buscando aí um lugar para implantar uma escola como a FAM, quais são as características, assim, a gente busca um local para construir uma escola do zero ou não? Normalmente existe até a possibilidade, aí uma pergunta, né, de troca de bandeira, já é buscado um ambiente propício já para a instalação de uma escola. Como é que funciona na prática? Perfeito, Andrews. Nós temos vários modelos, né? Nós temos o modelo que a gente chama de Greenfield, né, onde o franqueado ele vai construir uma escola a partir do zero, né? E aí o terreno ideal é um terreno onde tenha um número de famílias adequados, o número de famílias que a gente enxerga como mínimo possível para poder ter a possibilidade de matricular esses alunos. Tem que ter um acesso, boa acessibilidade, né? Então é um lugar que tenha ruas largas e propícias para o embarque e desembarque dos alunos e, ao mesmo tempo, uma boa visibilidade. Então, basicamente, esses são os três componentes. Então, ela pode nascer do zero, né, dentro de um terreno escolhido e tendo bons vizinhos no entorno, né, ou ela pode também, aí um segundo modelo, que é um modelo que a gente vai priorizar nesse primeiro momento, que é uma troca de bandeira. Então, oferecer às escolas a oportunidade de ter um treinamento de um sistema de ensino que é reconhecidamente um dos melhores do mundo, ter o treinamento dos finlandeses, ao mesmo tempo tem todo um pack de marketing, de ações, e um pack tem o nosso sistema, né, o currículo, onde a gente consegue oferecer aos nossos franqueados um amplo repertório de possibilidades pedagógicas. Aqui vocês estão vendo, aproveitando esse gancho, os nossos personagens. Então, falando do marketing em torno da FAM, cada personagem tem uma característica. Essa é a Waba, né? A Waba ela tem o poder do Jedi, né? Da telecinésia, de movimentar os objetos, e ela tem a telepatia também. Esse é o Sokka, que ele é um pouco mais tímido, e ele faz pequenos furacões e desaparece quando ele se sente ameaçado, mas ele precisa do apoio dos amiguinhos. Deixa eu te ajudar aqui. Ficou aqui, pronto. Esse é o Mako. Nada como o pai, né? Então ele me obedece, O Mako é do pensamento estratégico, né? Ele é o engenheiro da turma, então quebrou alguma coisa, ele conserta, ele é um engenheiro, ele é o que... E a Tuca é a protagonista, essa aqui. Ela tem reflexos rápidos, ela é do esporte, né? Esse ano é um ano de Olimpíadas, a gente vai ter Olimpíadas aqui na escola. Então a Tuca é a que as crianças mais gostam, a que está no uniforme e tudo mais. Adriano, e conta pra gente agora quais são as principais variáveis que podem fazer com que o investimento inicial, né, a gente está falando aqui inicialmente, né, pensando em 1.200.000, o que pode fazer com que esse investimento ele aumente, né, ou até mesmo, né, a gente consiga ter algum tipo de economia? Quais são as variáveis aí que mais fazem a diferença? Andrews, quando a gente começa a planejar, é claro que esse investimento ele é um investimento médio e ele pode exceder para cima ou para baixo, dependendo da região, né? A principal variável é a construção. Então, se você for para o norte, nordeste no país, os custos são diferentes do sudeste ou do sul. Então, os custos de metro quadrado de obra, ele impacta muito no investimento do negócio. Então, puxa, aí é quebrar parede, a maioria dos casos são reformas. Então, depende por isso da importância de escolher bem um prédio, né? Normalmente lugares com vão livre, galpões, né? Prédios
que estão na casca, que a gente costuma dizer, que tem muitos espaços que podem ser adaptados, e aí a sua intervenção é menor. Então essa é a primeira variável, uma das mais importantes, que é a construção, né? A segunda, aí são os fornecedores que a gente tem fornecedores homologados e tem fornecedores locais, né? Quais os fornecedores que você escolheu? Fornecedor de uniforme, fornecedor de mobiliário, de equipamentos eletrônicos. Então, tudo isso, na hora do franqueado começar o seu processo de implantação da escola, tem que prestar muita atenção, né? Porque é aí que, no final das contas, né, a gente vai buscar, o franqueado ele acaba procurando um candidato acaba procurando uma franquia para justamente não errar, né? Ter um parceiro que já passou por tudo isso e vai conseguir, de alguma forma, oferecer um atalho, né, nesse processo de aprendizagem. E aí é importante a gente conseguir ter esses fornecedores homologados que não somente vão trazer aí, né, claro, um valor que permita uma boa viabilidade, mas que entregue no prazo também. E só para finalizar esse bloco de investimento, a gente sabe que escolas, né, às vezes tem algumas licenças que precisam ser obtidas, tem uma questão burocrática. Queria entender, a partir do momento em que foi definido o local onde essa escola vai ser implantada, quanto tempo mais ou menos até conseguir inaugurar a escola? Se for uma escola que já está em operação, a gente consegue em 6 meses fazer a virada de bandeira, oferecer os treinamentos e colocar ela para rodar aos moldes dos padrões da Fan Academy, que segue os padrões da Finlândia. Se for uma escola que ainda não nasceu, né, que ainda tem esse período de busca de ponto, de assinar o contrato de locação, fazer as obras dentro da escola, né, e aí depois contratar a equipe, treinar a equipe, fazer comunicar a escola para a comunidade, comunicar a escola, né, para os pais. Então, se for um processo normal, padrão, de 9 a 12 meses. Adriano, falando agora um pouco de faturamento, queria entender quais que são as fontes de receita aqui da escola, né? Quais são as turmas, enfim, né? Para uma escola que está começando, né? Quando ela chega na maturidade, se tem alguma variação, como é que funcionaria isso? Essa é a parte boa, né? As principais receitas de uma escola, basicamente, são, né, a mensalidade, né? E que as escolas tratam como anuidade. Então, o que basicamente a gente cobra dos pais é uma anuidade a qual a gente parcela, né, em 13 vezes, que é o padrão. Então, a primeira receita no mercado se chama de mensalidade, mas é uma anuidade parcelada, tá? Que eu cobro pelo serviço durante um ano. Então essa é a primeira. A segunda receita que uma escola tem são cursos extracurriculares. Então, que aí você compõe, né, o STEAM, que é Science, Technology, Engineering and Math. O pai pode compor alguns cursos de acordo com os interesses. As práticas de iniciação esportiva, né, também são oferecidos. O corpo em movimento, psicomotricidade, aulas de artes, aulas de teatro, tudo isso, todas as aulas que são musicalização, são aulas que podem te gerar uma receita e ao mesmo tempo complementam o curso regular, né? Complementam a gama de habilidades que a gente quer desenvolver, né? Que a gente almeja desenvolver. Então, essa é a segunda receita. E a terceira receita que você consegue também são receita com eventos, né? Festa junina, festa das nações, Olimpíadas, eventos, passeios escolares. Então, eventos também é uma fonte de receita, né? E Adriano, me conta o que está incluído nessas anuidades, mensalidades, enfim, a alimentação está incluída também, por exemplo? É uma opção do franqueado, tá? Mas aqui a gente sugere que ele simplifique ao máximo, porque o pai, no final das contas, a conta que ele faz ele coloca tudo no mesmo bolo, né?
quanto que eu vou gastar com cursos extracurriculares, com o ensino regular e com alimentação. Então, quanto mais simplificado a coisa, melhor, né? Então, normalmente eu já incluo na anuidade os meus custos, minhas despesas de lanche e refeições. E me conta, né? Você falou que tem essas 3 linhas aí de receita. Quanto que cada uma delas representa aí no faturamento total da escola? Então, somando os cursos extracurriculares e passeios escolares, representa em torno de 5%. Né? O restante, aí, a grande fatia da sua receita, de fato, vem através das anuidades. E para a gente agora entender, né, pensando aí numa escola para ela ser saudável, né, claro que a gente depois vai abordar aqui todas as linhas de despesas, mas pensando num faturamento ideal para uma escola prosperar, o que é recomendado, né, pensando num cenário mediano e também queria que você extrapolasse um pouco, ó, num cenário super otimista, até quanto que uma escola pode vir a faturar? Uma escola o mínimo produto viável, né, é uma escola de 650 metros com 5 salas. Eu diria que para começar, o ideal é começar com 4 a 5 salas, 650 metros, mais uma área externa, que é o playground, de 200 metros quadrados. Esse seria então, uma escola desse porte, né? Se a gente olhar no cenário mediano, ela com 100 alunos, e aí um ticket também mediano, né? Ela faturando 250 mil já é um excelente negócio. Né? Então, 100 alunos, 250 mil, ela vai deixar em média para o franqueado 20 a 25% de resultado. Ou seja, né? Imagina que ele investiu 1 milhão. A gente estava falando de 1 milhão e 200, o investimento desse investimento inicial, ele fatura nesse cenário mediano 250 mil, com 20% ele teria 50 mil reais de resultado no mês. Então, quando a gente olha 1 milhão de investimento inicial para 50 mil reais de resultado no mês, puxa, uma rentabilidade de 5%. Com a Selic é 9, puxa, você faturar 5% ao mês é um excelente investimento. Para que uma escola ela chegue, né, a essa maturidade não, né, mas esses 100 alunos, né, que já é um volume bastante saudável, digamos assim, quanto tempo mais ou menos, no primeiro ano ela já é normal ela chegar, tem uma curva aí de alguns anos para ela chegar a essa maturidade de 100? Eu sei que isso varia bastante, né, a gente conhece aqui outras redes de ensino, né, mas na prática, assim, o que a gente pode pensar numa curva de crescimento? Eu costumo ser bem conservador nesse sentido, né? O franqueado ele tem que ter bolso para suportar pelo menos 11 meses, 10, 11 meses colocando dinheiro na escola. Então, começar com 2 turmas, 10, 15 alunos, aí no meio do ano você está chegando a 25, 30 alunos, termina o ano com 40 alunos no primeiro ano, e aí no segundo ano, aí sim, você vai chegar próximo de 80, no começo do terceiro ano você chegaria a 100, numa curva bem conservadora. E claro, como você bem colocou, isso varia muito de acordo com, né, primeiro, a liderança, né, o perfil do franqueado que está à frente faz todo sentido, porque ele é o responsável por criar uma cultura, ele que é responsável por criar o ambiente dentro da escola, né, a escolha do ponto, a proposta pedagógica que tá em torno disso, a proposta de valor, né, e o marketing para comunicar a escola, né, o uso das redes sociais, principalmente o Instagram, os eventos que são feitos dentro da escola. Então, são muitas variáveis, mas se você olhar num prisma mais conservador, 2 anos e meio seria um tempo para atingir esses 100 alunos, um tempo médio, 2 anos e meio a 3 anos. E para a gente entender, eu acabei não perguntando no início, né, a composição, né, dessas escolas, dessas turmas, né? Até que turma que a gente vai aqui? A FAM ela atua do berçário até os 5 aninhos. Então é o infantil, né? Hoje nós somos especialistas e focamos na primeira infância, que é o período mais importante do desenvolvimento da criança, onde as sinapses acontecem em velocidade exponencial, onde de fato a criança ela tem uma oportunidade, Andrews, de ouro de
criar uma base, né, neurológica que vai perdurar por toda a vida. Então, a escolha, para quem está assistindo, enfim, se é pai ou mãe, a escolha de uma escola infantil, que no passado não se dava tanta importância, é a escolha mais importante. Vocês viram, né, pessoal, que quando vocês estão acostumados aqui no canal, né, a gente falar sobre modelos de negócio, sobre o faturamento, mas o pessoal pedagógico, do acadêmico, né, sempre traz a importância, de fato, do ensino, né, porque é isso que está na veia e é isso que é necessário, né, para a gente realmente quer investir nesse tipo de segmento. Adriano, eu queria que você contasse para a gente agora sobre os custos de uma escola. O que você poderia compartilhar para a gente? Olha, o que mais, né, o que mais pesa no seu DRE é a folha, né, dos seus professores, né? Então, que é o que de fato tá ligado, atrelado exatamente à minha receita, às aulas em si, que é o que eu entrego, o serviço que eu entrego. E quanto que, para uma operação ser saudável, aí, pensando numa maturidade, quanto que deveria representar em relação ao meu faturamento bruto esse custo com professores? 40, 45%. Nossa, é bastante, hein, quando a gente considera aí com outros segmentos, né? Esse segmento educacional, né, de fato, então os custos com professores realmente é o motor, né? É o que de fato tem que estar bem calibrado, né, para conseguir entregar a proposta de valor de uma escola, né? A Fan Academy, por excelência, esse é um dos pilares. Investir em qualificação das professoras, que para a gente a melhor metodologia é a professora. Então, esses treinamentos que a gente oferece e os salários que a gente paga têm que ser adequados para lá na ponta ter uma oferta, um nível de serviço alto. Continuando aqui, o nosso bloco de custos, né? A gente tem um custo com cozinha, né? Com alimentação, que você comentou que está incluído já, né? No valor que é pago nas anuidades. Sim. Queria entender como é que funciona o processo aqui de abastecimento, né? Se é produzido aqui, se isso é terceirizado e também o quanto que esse custo representaria aí do meu faturamento bruto. Perfeito. Olha, o primeiro ponto é ter exatamente a noção do que deveria representar, né, do faturamento na maturidade. Eu diria em torno de até 1%. Né? Então, acho que pensar numa estrutura de custos onde pese até 1% do faturamento na maturidade. No começo, Andrews, a gente recomenda que, como você ainda não tem um número de alunos importante, você está crescendo gradativamente, que você contrate uma cozinha local, um restaurante local, obviamente que você faça antes uma análise, a nutricionista local visite as instalações, né, para poder validar o restaurante, você contrate um terceiro para entregar as refeições, né, e aí porciona dentro da escola e entrega para as crianças. Agora, à medida que você cresce, né, que o número de alunos, que você tem um faturamento maior, você tem mais condições, você contrata uma equipe própria. Também pode ser, esse é o caminho natural. Né, e aí você consegue desenvolver dentro da escola e aí reduzir ainda mais essas despesas. Né? Entendi, aí já faz sentido, né? Verticalizar aí a operação. Faz sentido. Partindo agora para o nosso bloco de despesas operacionais, eu queria começar com custo de ocupação. Né? Você comentou, né, que uma escola ideal para começar aí algo por volta de 650 metros. Queria entender para esse padrão de operação, né, quanto que o meu valor com aluguel e com outras possíveis despesas de ocupação, né, o que seria o adequado, saudável para uma operação? Andrius, categoricamente eu diria que até 10% do seu faturamento. Então você lembra que a gente comentou num cenário mediano, com 100 alunos, um faturamento de 250 mil, 250 a 300 mil, você poderia absorver até, no caso de 300 mil de faturamento, 30 mil reais de custo total de ocupação. Então é essa relação que o empreendedor tem que estar muito atento. Negociou mal o aluguel, puxa, você está fadado a não prosperar. Porque por mais que você seja um bom vendedor e que você traga mais alunos, você tem um limite de capacidade, né? Você não pode exceder, né, determinada quantidade de alunos por sala também. Então não adianta, você tem que negociar bem o início do seu aluguel. Exatamente.
Continuando aqui no operacional, você contou, né, que quando a gente fala de custo, né, a nossa folha de professores, né, é o que mais pesa, mas queria saber das outras funções que são necessárias também em uma escola, né, quais funções, né, que funcionários você precisa ter e o que cada um faz. Então, uma escola, para ela funcionar, ela precisa ter um nível de limpeza e conservação alto. E para isso eu preciso das faxineiras, né? Então, aí você tem as faxineiras, você tem o porteiro, né? Toda a experiência dos pais, quando ele entrega a criança, essa equipe administrativa, ela tem um papel muito importante. Então, desde o porteiro, passando pela recepcionista, né, que é a nossa secretária escolar, até os profissionais da limpeza, né, que fazem parte do nosso quadro, são muito importantes. Então, e aí, obviamente, a gente tem uma coordenadora que ela olha um pouco do acadêmico e olha um pouco dessa área administrativa, né? Não pode perder esse olhar mais holístico, esse olhar mais 360 graus para o ambiente como um todo. Entendido. E esse pessoal administrativo aí deveria representar até quanto do faturamento? Então, olhando para a estrutura dessas despesas, eu diria que de 12% a 15% seria um peso adequado para compor, né, a equipe administrativa, né, secretário escolar, equipe de limpeza que cuida da limpeza e conservação, o porteiro, quando a escola está num determinado momento, num determinado estágio, há um consultor que vai ajudar a fazer as matrículas. Então, 12% a 15% seria um peso adequado para esse quadro. Continuando aqui no nosso DRE, que outras despesas operacionais você poderia compartilhar com a gente como a escola tem, né? Então, a gente já falou aí de pessoal, a gente falou de ocupação, que outras despesas aí que seriam particulares de uma escola, tirando aquelas básicas, né, que qualquer empresa tem, como contabilidade, sistemas, enfim. Aí você tem seguros, né? Seguro patrimonial, de responsabilidade civil, sistema de câmeras, alarmes, a parte de TI, né? A escola ela tem que ser um ambiente seguro e inspirador. Então, é importante que tenha câmeras, né, que em todos os lugares, para você ter uma gestão adequada do serviço, segurança. Aí você tem os alarmes, eu já citei também, tem empresas que fazem esse trabalho de vigilância 24 horas, né? E aí, assim, a manutenção, você tem periodicamente, dentro de uma certa periodicidade, fazer a manutenção das caixas, caixa d'água, fazer a detetização do espaço. Então, o ambiente de uma escola, ele se assemelha muito, em níveis de limpeza, conservação, administração do prédio, se assemelha muito a um hospital. Então, e dentro desse contexto existem várias pequenas despesas que fazem com que esse ambiente esteja propício para a operação. Tem que ser um ambiente de excelência, não somente pedagógica, né, mas também aí tudo que envolve aí o bem-estar, né, a saúde aí das nossas crianças. Né? Exatamente. Adriano, para a gente partir aqui para o final do nosso bate-papo, queria que você primeiro contasse para a gente, né, quais são os principais desafios, né, você que está aqui na frente da operação, o que é mais desafiador para um empreendedor que resolve ser dono de uma escola, e depois também pedir para você deixar uma mensagem final aqui para quem nos assiste. Muito boa a sua pergunta. Eu acho que, assim, se tratando de uma escola, né, ao qual você presta um serviço de pessoas para pessoas, né, o desafio é a complexidade natural do ser humano, desde começar a montar uma equipe de professoras, uma equipe e construir essa cultura da escola para que a equipe tenha uma dedicação com propósito mesmo, com paixão, com amor, com entrega. Né? Então, o desafio eu acho que o primeiro ponto é montar uma equipe, né, vencedora, uma equipe que trabalha com o coração, né? E aí, assim, aí as coisas fluem, né? Então, acho que esse é o primeiro grande desafio. E a escolha da sua liderança, que é a
a diretora da escola ou a coordenadora, depende do papel que o franqueado vai assumir, que a gente chama de principal, né, que é a pessoa que vai ali encabeçar e vai ser a interface com os pais, né, também ela é fundamental. Então, acho que o primeiro grande desafio é estruturar bem a sua área de gente e gestão, criar um processo de recrutamento e seleção adequado para selecionar as pessoas que estão de acordo com os valores, com a sua missão, com aquilo que a escola se propôs a resolver. Qual que é o problema que você se propôs a resolver? Né? Perfeito, Adriano. Então, queria te agradecer aqui por receber a gente, né? E desejo sucesso aí na expansão da Fun Academy pelo Brasil. Eu que agradeço, Andrius, né? Sou um fã do Andrius, puxa, um baita profissional, estou sempre buscando me aconselhar, né, nesse mundo das finanças, esse mundo do empreendedorismo, entender cada vez mais, porque quem não faz a gestão orçamentária, financeira, não faz esse planejamento bem feito, acaba, né, não dando muito certo, né? Bom, e depois de ter tido essa aula, então, sobre o modelo de negócios de uma escola infantil bilíngue, e nesse caso aqui a gente está falando de uma escola finlandesa, eu vou mostrar um pouco para vocês o que se pode esperar desse tipo de negócio. E aqui, uma informação importante, né, que eu sempre gosto de lembrar, é que o que eu vou apresentar aqui não diz respeito necessariamente aos números da Fun Academy, tá? Eu vou utilizar aqui dados que eu tenho de outros projetos, informações de mercado também, para que a gente consiga ter uma visão um pouco mais abrangente desse modelo de negócio. Então, sob hipótese alguma, isso aqui é configurado como uma recomendação de negócio por parte minha, por parte da Fun Academy, ou isso reflete números reais da Fun Academy também, tá? E para conhecer de fato os números dessa operação, né, específica dessa marca, aí eu recomendo que vocês procurem o Adriano, que eu tenho certeza que ele vai explicar da melhor forma possível como que funciona na prática o modelo dessa escola que ele está trabalhando, tudo bem? Dito isso, vamos então fazer a nossa simulação financeira. Então, vamos lá. Aqui então é a cara do nosso simulador financeiro de uma escola infantil bilíngue. E no primeiro cenário, o que eu vou mostrar aqui, tá? Primeiro, premissas escolares. Eu estou considerando aqui, e deixa eu dar um zoom para facilitar, estou considerando aqui que essa escola bilíngue ela vai ter, em média, a cobrança de R$ 2.500 de mensalidade, tá? Estou considerando aqui também que 70% dos alunos dessa escola ingressam no primeiro semestre, tá? E o restante, né, os 30% depois, vão entrar a partir de julho nessa escola. Estou considerando que a receita, né, média por aluno que vai atender a cursos extracurriculares é de R$ 1.000. Estou considerando que 30% dos alunos que eu tenho nessa escola vão aderir a esses cursos, né, extracurriculares, né, que é o famoso after school. Estou considerando aqui outras receitas também na casa de 5%, ou seja, além do faturamento que a gente já está considerando aqui, mais 5% com outros tipos de receitas, como os eventos, excursões, enfim, passeios escolares, tudo bem? Aqui embaixo, aí eu faço uma projeção de número de alunos, considerando aqui, né, algumas turmas, e chegando a um total de 40 alunos no primeiro ano, 80 no segundo ano, e chegando aqui a 100 alunos no terceiro. Como uma projeção para 5 anos, eu considerei aqui chegar a 110 alunos no quinto ano. Considerando que essa escola aqui, para esse exemplo, eu estou considerando aqui uma capacidade total de 120 alunos. Quando eu tenho 110, eu estou considerando aqui, então, no quinto ano, uma ocupação de 92%. Você vê que ela começa aqui com 33%, né, no primeiro ano, quando eu tenho apenas 40 alunos, e aí a gente tem uma progressão. Tipo de construção, a gente pode simular entre reforma e o Greenfield, né, que é construir uma escola do zero. Nesse primeiro cenário aqui eu estou considerando então que é uma reforma, um espaço de 650 metros quadrados, e então esse investimento aqui na casa de 1.200.000 para reformar esse espaço, né, e adequar para que a escola comece a operação. Eu estou considerando aqui um aluguel de R$ 22.000. Bom, nesse cenário aqui, deixa eu tirar o zoom novamente. Nesse cenário, isso me traz de resultados, tá?
Um retorno do investimento em 48 meses, né? Me traz aqui um ponto de equilíbrio em um ano, né? A gente está falando aqui de 13 meses, então é o momento. Então, a partir dessa virada para o ano seguinte, as receitas que eu tenho já bancam todas as minhas despesas operacionais. Considerando aqui também, aí uma média, tá? Eu gosto de trazer aqui o ano em que a operação está mais madura, e nesse caso, como a gente considerou aqui 100 alunos como o mínimo ideal, né? Para a gente ter uma operação bem rentável, eu trago aqui a referência do terceiro ano, que me diz aqui que o meu faturamento bruto é de 280 mil, com essas premissas que eu coloquei aqui, né, de receitas e também as despesas que eu calibrei no DRE, isso está me trazendo aqui um EBITDA de 33%, e no final, o lucro líquido dessa operação médio no terceiro ano, né, quando a gente tem 100 alunos, de 72 mil reais. Então aqui, esse é um primeiro cenário. Mas vamos pensar aqui em outras situações também. Vamos considerar um cenário 2, onde eu consiga ter uma mensalidade média de 3 mil reais. Então aqui eu estou considerando 3 mil reais, eu vou considerar também, vou continuar mantendo essa receita aqui, tá, de R$ 1.000 com os cursos extracurriculares, mas eu vou considerar que o meu ingresso de alunos no primeiro semestre do ano, ele não vai ser apenas de 70%, eu vou considerar aqui que 90% vai entrar no primeiro semestre do ano. Isso aqui já está me trazendo um resultado bem melhor. Mas vamos continuar aqui a simulação e eu vou considerar também que, claro, para eu ter tido aqui, né, essa receita melhor, vamos dizer que eu também acabei aumentando um pouco o meu custo com o pessoal. Aqui embaixo eu faço as calibrações, tá, da folha pedagógica. Então eu vou considerar aqui que eu tive um aumento de 25%. Legal. Que resultado que eu tenho então a partir do momento que eu fiz essas calibrações? Vou tirar o zoom aqui para facilitar. Isso aqui está me dizendo então que para essa escola que eu continuei gastando 1.200.000 para que ela fosse inaugurada, né, e começasse a funcionar, eu tenho um retorno aqui em 38 meses, eu tenho 13 meses aqui, né, continua tendo o mesmo período para que eu entre no ponto de equilíbrio, só que aqui eu já tenho um faturamento médio, né, no ano 3 de 364 mil reais, o EBITDA daqui ele subiu, né, para 40%, e o que sobra no meu bolso no final do ano 3, né, na média do ano 3, é de 98 mil reais, quase 100 mil reais por mês, ok? Vamos trabalhar outros cenários aqui também. Eu vou pegar um outro cenário, na verdade, eu vou manter todas essas premissas aqui, mas eu vou considerar que agora a gente não fez uma reforma, a gente não fez uma adequação de um ponto, mas a gente mexeu aqui e a gente construiu uma escola do zero. Ou seja, aquele meu investimento de 1.200.000, ele aumentou para 1.800.000, tá? Tem uma diferença, essa diferença aqui não chega a ser o dobro, às vezes pode até ser, tá? Dependendo, você sabe quando você vai fazer obra, às vezes só a fundação aí você acaba gastando mais do que você imagina, mas nesse cenário aqui eu estou considerando que ao invés daquele 1.200.000, eu gastei 1.800.000 para subir, né, uma escola. E aí, aquele meu retorno do investimento que estava em 38 meses, vai para 47 meses. As outras premissas acabam não se alterando, né? A gente não mexeu aqui em premissa de faturamento, a gente não mexeu em premissa de despesas também, apenas de investimento inicial. Então a gente vê aqui um prazo mais dilatado. Aqui você pode olhar, né? Você pode pausar o vídeo, olhar um pouco mais no detalhe também, o que isso acaba representando, né? No geral, né? Outros indicadores aqui do negócio. Então, nesse cenário aqui, que é o último que a gente está projetando, se eu olhar aqui, a minha margem EBITDA, né, eu falei aqui de 40,7% no terceiro ano, mas eu posso olhar aqui no ano a ano, tá? Então, mostrando aqui que no primeiro ano, eu vou dar um zoom aqui para facilitar também, a gente teve aqui uma margem negativa, né, menos 40% praticamente, né, 39,8%, chegando aos 40,7% no ano 3. É interessante aqui mostrar também quanto que sobra no bolso, né? Então, no primeiro ano, eu estou falando aqui que eu gastei, em média, né, fiquei no negativo, em média, 48 mil reais. A partir do segundo ano aqui, eu já tive uma inflexão, né, eu fiquei positivo em 58.300 reais.
chegando aqui, né, no quinto ano da operação, sobrando aqui no meu bolso R$100 mil, 99.624. Outro indicador, na verdade, né, outra visualização que eu gosto de trazer aqui também, refere-se primeiro ao fluxo de caixa, né, então a gente consegue olhar aqui o momento em que a gente tem essa inflexão, né, onde o meu investimento ele é retornado. Nesse caso aqui a gente está falando em 47 meses. Deixa eu voltar aqui para uma situação de reforma. Numa situação de reforma, você percebe aqui que esse investimento está retornando em 38 meses, é aqui que a gente tem essa inflexão. E é interessante mostrar também, a gente sabe que o maior custo de uma escola é o custo com folha, né? A folha pedagógica principalmente. Então no primeiro ano, quando a gente tem menos alunos, ela acaba representando aqui, neste cenário que eu estou mostrando agora, 93% do meu faturamento bruto, mas com o aumento da quantidade de alunos, sem que eu aumente a quantidade de professores, né, porque eu estou continuando com a mesma quantidade de turmas, o que eu estou fazendo aqui é aumentar a capacidade de cada turma, aí a gente tem uma redução aqui para casa dos 47% com a minha folha de pessoal no segundo ano, chegando próximo aqui a 38% no terceiro ano. Essas contas aqui, né, na prática, elas são super desafiadoras, né? A gente de fato precisa ter um entendimento de como que funciona, como criar uma grade aqui de aulas, né, para os alunos, como que eu faço para contratar bem esses professores. Então, assim, se você já tem experiência com escola e está pensando aí em migrar para um outro modelo, isso vai facilitar bastante, né, para que você consiga adotar um outro tipo de metodologia. Mas se você de fato está pensando em começar uma escola do zero, aí é recomendado, né, que de fato você migre, aí, que você comece com o modelo de franquias ou procure uma consultoria especializada que vai te ensinar a como funciona esse modelo, né, e quais são todas as nuances, aí, tudo que você precisa saber para começar. Bom, como sempre, eu poderia fazer aqui inúmeros outros cenários, né? Muita coisa é possível da gente pensar aqui, e o importante é a gente conseguir visualizar, né, qual que é o impacto de cada variável que a gente altera nesse modelo de negócios. Então eu vou deixar aqui para, se você quiser ver algum outro tipo de cenário, pode comentar aqui no chat para que eu faça uma nova simulação para você. E aproveito, claro, para te convidar a se inscrever no canal e para acompanhar aqui os novos modelos de negócio que eu vou trazer para você, sempre entrevistando alguma pessoa, algum gestor, algum fundador, né, alguém que de fato consiga trazer a essência do seu modelo de negócio. Então é isso e eu te vejo no próximo vídeo. Abraço!